Agora nós vamos falar da rescisão indireta, que é uma forma de encerrar o contrato de trabalho por culpa do empregador, no caso o patrão, quando este descumpre as obrigações previstas na legislação trabalhista, como, por exemplo, o não pagamento de salários ou a falta de condições de cumprir a sua função. A nossa reportagem conversou com essa advogada trabalhista, Graciane Saliba, que explicou sobre a rescisão indireta, quando é possível pedir. De acordo com ela, ocorre quando o empregador não cumpre a lei ou acordo firmado no momento da contratação. A rescisão indireta acontece quando a empresa, que é o empregador, começa a atrasar salários, não paga o fundo de garantia ou coloca em situações de extrema exigência em que está, então, descumprindo o contrato de trabalho com o seu empregado. Esse empregado, ele pode entrar com essa ação, que é a rescisão indireta. E, inclusive, a ação de rescisão indireta, ela tem que ser na justiça. Então, o empregado entra na justiça explicando que a empresa está descumprindo o contrato de trabalho e, por isso, ele vai então pedir todas as verbas trabalhistas. Quais seriam essas verbas? Aviso prévio, as férias proporcionais, 13º e também o fundo de garantia e as guias de seguro de desemprego. Então, nesse caso da rescisão indireta, é importantíssimo, Luiz, que o empregado ele tem que ajuizar essa ação para mostrar para a empresa que está descumprindo e que ele realmente não tem interesse de continuar esse contrato que está sendo descumprido. Agora, seria uma corrida contra o tempo, porque se a empresa decreta falência, fica mais difícil ainda. Sim, é uma corrida contra o tempo. Por quê? Se demora e vai passando com o tempo, mais pessoas vão ajuizando e aí esse trabalhador ele vai ficando por último ali na lista para o recebimento. E se a empresa ainda decreta falência ou até recuperação judicial, essa empresa ganha muito mais tempo para pagar para esse trabalhador, chegando aí às vezes até a receber em anos. Então é importantíssimo que faça isso o mais rápido. E a última coisa que é importante saber da rescisão indireta é que se o trabalhador não entra com a ação de rescisão indireta e vai procurar outro emprego, porque às vezes ele está ali desesperado, ele precisa receber, ele precisa pagar a conta dele de aluguel, de energia, de água, escola, creche dos filhos. Então é importantíssimo que ele procure imediatamente um profissional para entrar com a rescisão indireta e aí ele já mostra então o seu desinteresse em continuar nessa empresa e poderá procurar um outro emprego. Se o trabalhador procura um outro emprego sem antes entrar com a rescisão indireta ou então encerrar esse contrato, é perigoso que a empresa ainda o demita por justa causa, porque não vai haver compatibilidade de horário entre o que está na carteira dele, um trabalho lá na empresa e um outro trabalho. Então é importantíssimo que ele ajuize essa ação de rescisão indireta. Procurar um profissional sempre, né? Sim, tem que ser. Procura um profissional, o profissional conseguir juntar os documentos. É possível entrar na justiça sem advogado, mas precisa dos documentos, quais são esses documentos? E às vezes, com o profissional, isso fica muito mais ágil, fica mais fácil. Qualquer advogado habilitado na área trabalhista, ele pode entrar com essa ação de rescisão indireta. A partir do momento que dá a entrada da rescisão indireta, quanto tempo para receber todos os benefícios e tudo mais? O que acontece, a gente depende muito da justiça, como que está o movimento. Então, as audiências podem ser marcadas em aproximadamente, hoje o prazo está aproximadamente 15, 20 dias para marcar a primeira audiência. E nessa primeira audiência, a gente pode, por exemplo, pedir o recebimento das guias de seguro-desemprego, para pelo menos o empregado conseguir ali receber alguma verba, ele já ficar livre. Mas depende muito da justiça para poder marcar esse prazo. E pode ser que demore 20 dias ou até um pouco mais. E daí vai sair uma sentença. Essa sentença pode demorar 1 mês, 3 meses, até anos. É importantíssimo lembrar que se o empregado ele demora, mais difícil vai ficando, que a empresa fica impossibilitada de fazer um acordo ou até fazer esse pagamento, entregar as guias, setor. Então, quanto antes é melhor, mas lembrando que pode sim demorar até anos se a empresa for recorrendo, isso for para tribunais superiores. Isso pode demorar.